Olá, turma. Então, conforme prometido, estou aqui com a minha mesa, prontinha para aplicar a textura nela. E vou mostrar um tipo de madeira aqui nela aplicado pra gente trabalhar. E como que eu posso aplicar, então, um pouco mais de sombra e tudo mais. Onde que eu devo aplicar, né, as sombras e luz nessa mesa, certo? Eu vou trabalhar com madeira mais para marrom, assim, clarinho e um pouco de marrom escuro frio. Vou usar, então, meus preferidinhos aqui, que é o tom do nós, o claro e o escuro, tá? Então, nessa madeira toda, primeiro eu vou com o claro. Vou aplicar em toda a minha mesa, tá? Eu posso deixar as bordas pra fazer depois. Posso aplicar mais os centros. E eu vou aplicar em toda a minha mesa. Então, aqui eu acabei aplicando em toda a minha mesa. Eu ainda quis usar o meu último respirinho da minha noz mais clarinha, que eu queria deixar ela bem manchadinha. Então, não optei em usar uma caneta nova pra ficar com as manchas, tá? E eu vou fazer praticamente quase a mesma técnica de uma madeira de demolição que eu já passei pra vocês. Eu vou agora usar um pouquinho do noz escuro pra passar por cima, né? Se eu quiser, prof, eu posso antes acender um pouco as minhas marcações da mesa, posso também, tá? Mas se eu quiser usar o marcador primeiro e depois acender, eu posso fazendo isso. Então, eu vou dar uma aplicada, no tampo, assim, eu vou aplicar mais espaçado, e nos pés, nessa base aqui, eu vou aplicar mais fechadinho, porque é onde eu vou dar um pouco mais de sombra, tá certo? Então, aqui, eu vou começar aplicando ele mais espaçado. Vou deixar ele pegar mais aqui pras bordas, né? E no tampo, mais espaçado. Depois aquelas bordinhas ali que vai ficando sem a caneta, eu passo em outra direção e vou complementando. Tá? Eu posso vir aqui assim, ó. Em outra direção e ir colocando pigmento, não tem problema. Como é madeira, eu venho preenchendo aqui, ó. Eu vou riscando em cima e vou dando aqui embaixo. Já vou aplicar um pouco mais fechadinho, né, como eu tinha falado. E aqui nos pezinhos também eu vou dando, colocando um pouquinho de meio manchadinho pra dar uns efeitos. Algumas partes eu sei que depois eu vou dar uma escurecida. E outras eu vou deixar umas manchinhas. E assim a gente vai até completar toda a nossa mesa. E aí fica assim a nossa mesa depois de aplicar toda a caneta noz mais escura, tá? Agora eu venho com um lápis de cor pra começar a fazer as marcações onde eu quero, certo? Então, eu vou começar a fazer aqui pelo tampo mesmo e vou aplicando o lápis de cor marrom escuro nesse meu tampo aqui, nele inteirinho primeiro, tá? Eu vou aplicar nele todo assim primeiro,
pra depois fazer os acabamentos. Então, já fui aplicando em todo o meu tampo, ó, com marrom. Em algumas partes eu já vou meio que acendendo, pode ser com o próprio marrom, as marcações da nossa mesa, ó. Eu já vou meio que acendendo esses riscos de marcação da mesa, até pra não perder eles de vez, né? Então, antes de escurecer bastante, eu já vou dando uma acendida nesses riscos aqui. Ó, só dando mais escurecer só pra gente poder ir tendo as marcações, né? Dessa mesa, a gente não vai perdendo as marcações dela, tá? E eu vou continuar aplicando na mesa, eu vou aplicar nessa parte aqui de baixo, aí aqui depois eu vou começar a escurecer, então aqui eu já vou aplicar e vou dar uma intensidade com o meu marrom, porque é aqui que vai ficar bastante sombra nessa barra aqui que tá abaixo do tampo, né? Já vou dar uma intensidade maior com o marrom. E vou dar uma reforçada na nossa marcação aqui. Dar uma misturada nela e vou continuar pintando, ó. Aplicando bastante marrom aqui embaixo. Dando mais intensidade aqui embaixo. E depois eu também vou dar algumas manchadas aqui em cima com marrom mais escuro, né? Então, agora eu continuo fazendo os pezinhos pra completar com todo o lápis de cor marrom. Feita essa primeira camada em tudo e algumas partes mais escuras, agora eu vou começar a dar os detalhes, né, pra essa madeira. Então, em algumas partes aqui no tampo, eu vou dar uma escurecida com marrom, igual eu fiz, né, lá no outro. Em outras, eu vou deixar ela mais clara. E eu vou brincando com o meu lápis de cor, onde eu vou deixar mais escuro, onde eu vou deixar mais claro, onde eu vou deixar mais manchadinho. Eu vou dando uma brincadinha com o meu marrom em toda essa mesa aqui. E aí, aqui acabando de dar os detalhes com o meu marrom mais escuro, então, ó, eu manchei em várias partes. Então, aqui embaixo, eu escureci aqui, fui escurecendo, né, onde tá a mesa. Escureci aqui a parte de baixo da mesa, né, escureci aqui o pé, fiz os detalhes, deixei alguns manchados. Então, algumas partes, ó, deixei mais escuro, deixei mais claro, esse pé tá mais aparente. Então, ele acabou deixando uma aparência mais clara aqui. Eu posso ir escurecendo, né, dar uma focadinha nesse pé aqui de trás, ó. Posso acender as marcaçõezinhas e escurecer essa parte que tá dentro, ó. Deixo bem escurinho essa parte de fora, eu deixo um pouquinho manchadinho. Então, a parte de dentro eu deixei bem escurinho, ó, tá pegando, leva em consideração como se estivesse pegando bastante sombra. E aqui embaixo eu deixei bem escurinho essa parte aqui do lado, ó. Deixei ela bem escurinha, essa aqui eu deixei um pouquinho manchada. Opa, tá uma desfocadinha aqui. Um pouquinho manchada, eu deixei essa ponta aqui, tá? Depois, se vocês quiserem, pra dar uma acertada, vocês podem vir aqui com a régua, ó. Colocar a régua e dar uma passada com o lápis de cor assim, ó. Pra dar uma preenchidinha
mais certinha e aí não tem... Eu vou dando uma ajeitadinha na minha mesa, tá? Com a régua, ó, e o lápis de cor. Só pra dar uma ajeitadinha em algumas marcações, ó. Então, dá uma leve ajeitadinha na minha mesa, tá? Fazendo isso. Feito toda essa parte aqui com lápis de cor, eu ainda posso vir com preto, tá? Eu vou com preto, principalmente em algumas partes, e eu vou aplicar aonde eu quero dar essa impressãozinha mais escura, né? Então, aqui eu vou dar mais uma misturadinha. Aqui, principalmente, que tem umas entradinhas, eu vou dar uma escurecida e puxar um pouquinho, ó. Então, alguns pontos eu ainda vou com um pouquinho do preto. Só pra dar um detalhe. Né? Então, essa parte aqui toda eu vou dar uma passadinha, ó. Pra poder dar mais um detalhe de uma escurecida aqui também. Aqui não vou descer muito, né? Vou deixar mais perto aqui do tampo e nas bordas. Aqui eu vou descer um pouquinho com lápis preto, ó. Só em algumas partes, dando uma leve pigmentada com esse preto. Só pra dar mais um acabamentinho. Aqui eu vou descer bastante lápis de cor preto pra dar mais uma escurecidinha. Então, aqui tem uns detalhezinhos do pé, né? Posso dar uma escurecidinha neles, porque daí dá uma amostrinha que é mais fundinho, né? Então, ó. Certo? E como eu usei bastante lápis de cor, se eu quiser, eu posso vir com um marcador bem clarinho e dar uma passada em cima de todo esse lápis de cor. Então, eu escolhi aqui um marcador bem clarinho. Eu vou pegar esse da Le Plume, que ele é bem clarinho mesmo. E eu só vou dar uma passada em cima do lápis de cor, que é pra ele dar uma fechada em alguns pontos e dar meio que uma misturada. E fica um efeito legal, né? Eu não peguei o blender porque eu queria dar uma corzinha em alguns pontos branquinhos, tá? Por isso que eu não peguei o blender. Eu optei por um marcador com um pouquinho de cor. Mesmo que pouca cor, mas eu optei por cor, né? E eu vou aplicar em toda a mesa. Aplica em tudo porque ela vai pigmentando os cantinhos que não tinha lápis de cor, que ficou um pouquinho branquinho, ela vai dando uma fechada e principalmente uma misturada também no lápis de cor. Eu gosto bastante desse marcador, desse tom aqui principalmente. Ele dá um efeito bem legal. Ele fica um efeito bem legal na minha madeira. Agora, pra finalizar, eu vou vir com a minha caneta preta fazendo os detalhezinhos, tá? Eu vou usar a 005, só pra não correr riscos de pigmentar tanto onde eu não quero. E agora eu vou começar a fazer o contorno, tá? Se quiser, pra parte de fora da mesa, vocês podem estar usando a régua pra dar uma auxiliada só pra não sair tanto do desenho. Tá? Opa, achei que fora até vou usar uma mais grossinha. Essa parte de fora eu vou até dar uma passadinha com a mais grossa pra poder fazer um acabamento melhor. E aí eu vou contornar a minha mesa praticamente toda. Então tem algumas partes que eu vou preferir seguir mais a mão livre e outras com a régua.